Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena e mais sã, isso é uma porta. Eu acredito realmente que esse é um dos melhores livros para você ler no início do ano. 10 aprendizados que eu tive lendo Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tenho esse livro há 5 anos. Tem uma lenda que diz que você só consegue terminar ele quando você realmente está pronta para terminar. Ele não é um livro fácil de ler, ele é bem complexo e ele é bem grande. De uma psicanalista junguiana, ele aborda sobre mitos e histórias para quem gosta de psicologia e dessa abordagem específica, apesar de eu ser da TCC, mas é um livro muito rico. Ó, só essa página aqui tem vários risquinhos, várias grifadas e em outras tem muitas anotações, então assim, é muito insight que você pega lendo esse livro. Esse livro, ele teoricamente é para mulheres, né? Para mulheres que querem se autoconhecer, se autodesenvolver, conhecer coisas que talvez estejam no lado sombra dela, também dá um realce ao lado luz, enfim. E fala principalmente daquela voz da alma que nós mulheres carregamos conosco, que pode ser chamada de intuição. Essa intuição, essa natureza, a autora fala que quando bem alimentada e bem nutrida, ela se torna uma ferramenta para a gente lidar com diversos acontecimentos da vida e eu acredito muito nisso. Enfim, vamos deixar aqui de falar um pouco. Se vocês quiserem, vocês dão uma lida no livro e vamos para os aprendizados. Primeiro aprendizado: compreender a nossa volta e dentro de nós o que deve morrer e o que deve continuar vivendo. A primeira coisa que acontece quando a gente tá muito perdida, assim, é você sentir realmente um vazio muito grande. Às vezes você se sentir muito sozinha, você sente que você tá aos pedaços. O primeiro passo é você aceitar o vazio, você recolher os ossos, né, as tralhas que ficaram, a bagunça que ficou, recolher aquilo tudo e decidir o que você quer a partir de agora. Se pergunte exatamente o que é que você quer. O que que acena para você de fora e o que que realmente te chama de dentro da sua alma. Do que é que você tem fome, sem olhar para nada do externo. É o momento de você realmente se voltar para dentro. Se perguntar do que é que você sente falta. O que é que você deseja a partir daquele momento. Segundo aprendizado: existem predadores internos e externos. É aquela famosa vozinha chata que fica te perguntando toda hora por que você não desiste. Você vai precisar muitas vezes abrir mão do seu papel de boazinha. Vai precisar aprender a deixar um pouco de lado a sua versão ingênua e acreditar mais nos resultados das suas relações do que de fato nas relações. Porque às vezes a gente ama tanto uma pessoa na nossa vida que a gente fecha os olhos pro resultado que aquele amor tá trazendo pra gente, entendeu? No livro, ela até dá um exemplo de uma mulher que escolhe mal os seus parceiros. No fundo, a mulher sabe que esse comportamento ele é muito infrutífero pra vida que ela quer construir e que, obviamente, ela deveria parar e seguir valores diferentes. Mas tem algo de muito irresistível que faz com que a mulher continue seguindo aquele padrão. Porque ela sente que se apenas se mantiver fiel ao velho modelo um pouco mais, sem dúvida, a sensação paradisíaca de procurar aparecerá no próximo batimento do seu coração. Traduzindo, aquela sensação que a gente tem de que vai mudar. O fulano vai mudar, um dia ele muda. Um dia, quando? Não sabemos. Então, a gente tem que ficar atenta a isso e parar de ser ingênuo com relação a essas questões. Além dos predadores externos, que podem ser outras pessoas, outras situações, outros ambientes, a gente também tem os predadores internos, que são aqueles pensamentos que tentam nos engolir, os nossos próprios pensamentos. E aí ela dá uma dica que, em vez de você fingir que aquilo não existe, você vai desarmar esse pensamento. Você vai ser uma pessoa teimosa e chata. Toda vez que ele falar, ai, você nunca termina nada que você começa. Você fala, você pode concordar, né? Porque isso realmente pode acontecer. Você fala, tudo bem, mas não é sempre que isso acontece. Você realmente vai rebater ele. Obviamente, pegando aquelas coisas que são verdade, para você reformular e conseguir, né, trabalhar de alguma forma positiva na sua vida. E o que não for verdade, você vai ser uma chata. Terceiro aprendizado: cuidado com seus relacionamentos. Gente, isso é um ponto crucial na vida de qualquer pessoa. Você precisa se atentar muito bem às pessoas com as quais você convive diariamente. Veja se não tem ninguém na sua vida que, na verdade, alimentam o seu predador interno, fazendo com que ele desenvolva mais força dentro da sua cabeça, porque as pessoas que estão à nossa volta têm essa influência na nossa vida, principalmente se a gente gosta muito dessas pessoas. Perca menos tempo com aquilo que certas pessoas não lideram ou não estão lidando
e dedique mais tempo à procura de pessoas com quem você realmente se sinta bem. Isso, gente, pode se aplicar até à cultura, à cidade, o país que você vive, tá? A forma que as pessoas vivem, onde você mora, faz com que você se sinta encaixada, pertencente, ou você sente que aquilo é prejudicial pra você de alguma forma. E aí ela dá o exemplo da história do patinho feio, né? Porque quem já leu a história do patinho feio sabe que na verdade ele não era um pato, ele era um cisne. E aí ele nasceu com aquele jeito meio esquisito, né, os patinhos não estavam entendendo nada, consequentemente ele sofreu aquele preconceito, né, por não ser parecido com os patinhos, né, porque ele não era dessa espécie. E no final ele descobriu que, na verdade, ele estava sofrendo aquele tipo de preconceito porque ele não estava no lugar certo. Em outro lugar, tinham pessoas que iam aceitar ele exatamente como ele era, onde ele se sentia muito mais encaixado e muito mais feliz. E aí ela colocou um trecho que eu adoro, esse trecho é um dos meus favoritos. Se você sente no seu coração que você pertence a um lugar que você ainda não tocou, ou que você tenha tocado momentaneamente, ele pode ser um farol que guia você para o lugar a qual você realmente pertence. Busque nesse ano estar com pessoas realmente reais, que te aqueçam de verdade, que te apoiem, que te elogiem, que apoiem sua criatividade, que apoiem seu trabalho. Qualquer um que não apoie sua arte e sua vida não é digno do seu tempo. Quarto aprendizado: perdoe aos outros e a si mesma. Essa parte, assim, em específico, eu acho que é a das que eu mais tenho dificuldade. Eu não vou mentir que quando alguma pessoa faz alguma coisa comigo, eu demoro muito pra soltar aquilo, né. Eu, de uma certa forma, guardo um tipo de rancor, e aí isso no final só prejudica a mim. A pessoa, ela não vai ficar sofrendo com esse meu rancor, quem vai sofrer sou eu. Quanto mais rápido você soltar esse rancor, essa raiva, mais leve e mais livre você vai ser. E você precisa se dar o tempo também pra superar essa raiva. Isso não acontece do dia pra noite. Mas carregar uma raiva além do ponto de sua utilidade é equivalente a carregar uma ansiedade constante. Ela até deu um exemplo de fortalecer outras áreas da sua vida. Deixar essa raiva um pouco de lado, de alguma pessoa, de alguma situação, e focar em outras áreas, entendeu? É dar atenção para coisas que realmente importam. Não ficar reagindo demais a isso. Aceite que você está com raiva, que você está puto, que isso é uma coisa que você vai precisar de um tempo para melhorar e para trabalhar, mas você não precisa reagir toda vez que você estiver com raiva, você xingar, você ir falar com a pessoa. Como é que você sabe que essa raiva passou? Quando você já não espera mais nada da situação. Você passa a não ficar lembrando mais daquilo com frequência, ao invés de sentir raiva, você pode sentir tristeza ou pena. É quando você realmente está livre para ir e vir. A gente sabe porque é um peso que sai, entendeu? Do nosso corpo. Então, pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre, mas sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera. 5. Evite os paliativos. Pare de se enganar achando que um pequeno paliativo vai consertar uma perna quebrada. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou o que estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas rápido, coisas que demoraram muito tempo para ser construídas, por exemplo, crenças, né? A gente quer destruir essas crenças em 2 dias. Não tem como, entendeu? As coisas, elas às vezes demoram realmente para acontecer. E como é que eu sei que eu tô usando o medicamento certo? Quando ele fortalece sua vida ao invés de enfraquecer. A gente sabe quando a gente tá usando um paliativo que não tá servindo de nada, que ao invés de ajudar, tá atrapalhando. Mas muitas vezes a gente escolhe continuar naquilo porque a gente não quer passar pelo processo mais longo. Mas, se você quer realmente se curar, você vai precisar passar por esse processo muitas vezes. Sexto aprendizado: a intuição é o tesouro da psique da mulher. Eu acredito muito que a gente só acessa esse superpoder da mulher quando as armas do julgamento, da insegurança, da ansiedade, da vergonha, elas estão baixas. É preciso realmente muito autoconhecimento para você conseguir, inclusive, diferenciar uma intuição de um pensamento ansioso. Então é preciso manter a sua cabeça limpa, manter o seu local limpo de trabalho, de estudo, sabe? Realmente ter aquela limpeza interna e externa também. Se dedicar a completar suas ideias, se dedicar a completar os seus projetos, ser fiel a você mesma. Cuide da sua organização, limpe seus pensamentos, renove seus valores. Por que que a intuição é tão diferente da ansiedade? Porque ela é uma espontaneidade segura. Você sente segurança naquilo. É quando o ego se cala. A intuição, ela não trabalha muito ali com o ego, né? Eles não trabalham muito juntos. Então, quando ela surge,
ele baixa, eles são inversamente proporcionais. Sétimo aprendizado: cuide do seu corpo. O nosso corpo, ele é um sensor, ele é uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas. E nesse capítulo ela fala muito sobre a questão dos maus tratos que a gente tem com o nosso próprio corpo, muitas vezes. Do corpo não ser só um objeto que a gente luta pra se livrar. Ele é um foguete, ela fala, né? Então, às vezes, a gente trata o nosso corpo como uma coisa super banal, mas é uma coisa que, se você for parar pra pensar, é bizarra, gente. Então, se a gente trata o nosso corpo bem, ele faz com que a gente se sinta bem. Compreenda o seu corpo não como um peso morto que você tem que carregar para a vida toda, mas como uma série de portas e sonhos, e como um veículo que pode te levar a lugares que você nem imagina. Oitavo aprendizado: vão existir distrações. Se lembre do motivo pelo qual você começou alguma tarefa, alguma meta, algum objetivo, algum projeto. Muitas vezes as pessoas desistem quando elas sentem esse desânimo, elas já começam a pensar que não é pra elas, porque elas estão desanimadas e tal. Mas, gente, todo mundo desanima no meio do processo. Ninguém tem motivação infinita. Se você for esperar só pela motivação, você não vai terminar nada que você começa. Porque geralmente sonhos grandes, eles levam um tempo maior. Então, lute pelo que você quer. É por isso que você tem que saber o que você quer. Porque você vai precisar muitas vezes lutar por isso. Ter firmeza naquilo. Realmente lutar para superar suas motivações e terminar o que você decidiu começar. Aqui ela trouxe uma palavra que eu acho que eu vou tatuar, porque ela é uma palavra com um significado muito lindo. Vicejar. Apesar das circunstâncias, vicejar significa que agora que passou o tempo das vacas magras, vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz e de nutrição para prosperar. E uma dica extra: você precisa confiar. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida para controlar. Confie na possibilidade da cura de qualquer ferimento. Confie na vida nova que se segue à frente, que você pode ter. Confie num significado mais profundo para todas essas coisas. A única confiança necessária é a de saber que quando ocorre o final, vai surgir um novo começo. Se permita sentir seus próprios ferimentos e curá-los. Isso pode demorar um tempo, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Galera, bom dia. Acordei para editar o vídeo, simplesmente percebi que o 10º aprendizado não foi gravado. Provavelmente eu esqueci de apertar o botão de gravar porque não está aqui em lugar nenhum. Mas vou ficar devendo esse vídeo pra vocês. Talvez não aqui no YouTube, né? Mas quem sabe no TikTok, né? Saia um vídeo sobre esse 10º aprendizado. Me sigam nas minhas redes sociais. Meu arroba é AndresaGPC. Me sigam no TikTok também. É o mesmo arroba. Eu não tava nem olhando pra câmera, eu tava olhando pra cá. E compartilhem esse vídeo com as amigas de vocês. É um livro muito valioso. É isso, gente. Um beijo, paz na cabecinha. E até o próximo vídeo.